Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Carol, tenho 22 anos, apesar assim dessa carinha de 15. Tenho uma filha de 2 aninhos e eu moro junto, agora eu não sei se é marido, se é namorado. Eu e o Rafael moramos juntos há 3 anos já. Ele tá me enrolando pra casar, é isso. Eu já me apresentei pra vocês e como vocês viram no título, a gente vai falar sobre morar fora do país, né? Eu até anotei aqui, ó, como os tópicos pra mim falando pra vocês. Eu não sei se vai ser um vídeo longo, um vídeo mais curto, mas eu vou falar tudo. Então, vamos começar lá atrás, há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás a gente já tinha uma ideia de vir pra Floripa. Não, 3 anos atrás nós viemos pra Floripa, né, Rafa? É. E o Rafa tá aqui, ele vai responder de vez em quando que não quer aparecer na câmera, né, amor? Então, há 3 anos atrás nós viemos pra Floripa, mas essa ideia de vir pra Floripa já se tinha uns 5 anos, mais ou menos, antes da gente chegar aqui. Nós somos do interior de Santa Catarina e agora a gente mora em Florianópolis, capital. Aí a gente chegou aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso, os primeiros dias, e foi os primeiros dias, gente, tá? As dificuldades vieram. O primeiro ano foi super difícil, o segundo ano já foi mais tranquilo e esse terceiro ano que nós estamos aqui tá muito bom agora. Só que a gente não pode ficar maquiando as coisas, falando que é lindo, que é maravilhoso, que a vida é fácil, que todo mundo consegue, porque não é bem assim. Mudar, seja para outra cidade, outro estado e outro país, demanda muito assim de você ter muita coragem, muita fé e muita persistência, porque você vai pensar em desistir assim inúmeras vezes. Então, se você não tiver um foco, um objetivo bem certo no que você quer, na primeira dificuldade você vai voltar. Depois que a gente veio pra Floripa, a gente gostou bastante da cidade, eu gosto muito de morar aqui. No Brasil, acho que essa é a melhor capital para se morar, é muito segura, assim, entre aspas, né? Eu acho que é a capital mais segura do país. Tem uma qualidade de vida, assim, muito boa. A gente mora num lugar aqui que é muito privilegiado da cidade, a gente tá perto de tudo. É muito cômodo morar aqui, realmente. Muito bom. Não tenho vontade, assim, alguma de voltar pra minha cidade. Nunca diga nunca, né? Mas hoje em dia eu não tenho essa vontade. E nem de ir pra outras cidades do Brasil também. Não tenho vontade alguma de mudar daqui pra outro estado, pra outra cidade. Eu quero permanecer aqui até o dia que eu decidir morar fora do país, que é o que nós vamos conversar daqui a pouco. Então, contando pra vocês sobre isso, que até futuramente, daqui a alguns anos, quando eu estiver mais preparada, eu quero chegar aqui e contar pra vocês a realidade do que foram os primeiros meses e os primeiros anos morando aqui, porque foi muitas dificuldades. Foram dificuldades financeiras, foram dificuldades de convivência, foram dificuldades psicológicas, foram dificuldades, inúmeras dificuldades, foram as dificuldades assim de se adaptar à cidade, ao movimento, às coisas. Então é isso que eu falo, às vezes a gente quer passar uma imagem assim de é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a vida não é tudo lindo, tudo maravilhosa. E pra vocês saberem que realmente as coisas são difíceis. E isso não é só com você, é comigo e com qualquer pessoa. Tanto que quando alguém tá lá na nossa cidade onde a gente morava e quer vir pra cá, o conselho que a gente dá é assim, venha. Mas venha sabendo que coisas... como eu posso falar, Rafa? Aqui não é fácil. Que não é fácil, que você vai ter que muitas vezes sair do conforto da tua casa e do comodismo que as pessoas se colocam pra ir pra uma vida totalmente diferente e com muito mais dificuldades. Deixa eu dar um exemplo pra vocês, assim, a gente morava lá na minha cidade, numa casa de 200 metros quadrados. Ela era enorme não, ela era muito grande, tinha área de lazer, onde a gente fazia festa, onde fazia churrasco com os amigos, onde brincava, fazia um monte de coisa. A casa era bem espaçosa, assim, toda planejada. Quando a gente veio pra Floripa, no primeiro apartamento que a gente foi morar, era num porão de uma casa de 2 andares, onde tinha 2 quartos, né, Rafa? Minúsculo. Nos fundos? E era nos fundos ainda, gente. Tinha uma casa na frente e a gente morava na casa de trás, no porão da casa de trás. Assim, quem visse isso dizia, nossa, eles são loucos, né? Então, tinha 2 quartos apenas e era minúsculo, assim. A gente ficou lá uma semana. Aí depois a gente foi para um apartamento mais bem localizado, próximo do shopping aqui em Floripa. Só que o apartamento também era 60 metros quadrados, era 2 quartos também, minúsculo. E lá a gente ficou 7 meses.
Pra depois a gente vir pra cá, que a gente já tá há mais de 2 anos aqui, que é um apartamento amplo, tem 120 metros quadrados, 130 metros, sabe? 130 metros quadrados, é uma garagem privativa, tem móveis embutidos, tem 3 quartos super espaçosos. E é assim, a vida, a gente tem que se adaptar às condições que muitas vezes a gente pode ter naquele momento e sempre saber que vai melhorar se você correr atrás. Se você ir atrás das coisas, se você se esforçar, as coisas vão acontecer. Então, para quem está aí me assistindo, saiba que tudo vai melhorar desde que você faça com que isso aconteça, né? E não fica esperando. Por isso que muitas vezes as pessoas olham, ah, tá, mas fulano tá bem, ciclano tá bem, foi sorte. Não, gente, a sorte não existe, entendeu? Pode ser que você tenha, às vezes, sorte, mas numa oportunidade. Mas se você não souber aproveitar aquela oportunidade, de nada vai valer, não é, Rafael? Você tem que saber agarrar as oportunidades e tirar o máximo daquilo para que você se dê bem. Então, não fique frustrado muitas vezes, porque o que acontece muito é que tem muitas pessoas frustradas com os seus sonhos que elas não conseguem realizar e falam do sonho dos outros. Então não vamos ficar olhando as pessoas indo pra frente e ficar cada vez mais pra trás. Vamos também, né? Vamos correr atrás e fazer o negócio acontecer. Era isso que eu queria explicar pra você sobre a vinda pra cá. Foi muito difícil, mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo aconteceu no momento certo, do jeito certo. Era pra acontecer assim, era pra ter dificuldade sim, porque isso nos tornou pessoas melhores, com ideias melhores, pensamentos melhores. Eu acho que se essas dificuldades não tivessem acontecido, eu não seria quem eu sou, o Rafa não seria quem ele é, a gente provavelmente teria um pensamento mais pequeno, digamos assim, a gente não teria tanta coragem que nem nós temos agora, que venha o que vier, a gente aguenta, entendeu? Porque a gente já passou por outras coisas muito piores do que isso. Então hoje a gente vive assim, um mar de rosas. Agora falando sobre a nossa decisão assim de mudar de país. Então como que foi? Não é uma coisa pra agora, eu já vou avisar vocês, é um plano que a gente tem pra um médio e longo prazo, assim, de 2 anos, 2 anos e meio, no máximo, assim. Se for antes, melhor, mas no máximo 2 anos e meio pra gente ir embora. E foi assim, no final, não, quando que foi, Rafa? Metade do ano passado? Foi metade do ano passado, a gente soube que o Rafa poderia ter a chance de ter a dupla cidadania alemã, porque os primos dele já tiraram a dupla cidadania alemã. Eles não moram na Alemanha, eles moram nos Estados Unidos, mas eles tiraram recentemente, né, Rafa? O processo se concluiu, acho que em 2018. E aí a gente foi saber o que era, que documentação precisava. A gente entrou em contato com um escritório em Curitiba, que depois que der tudo certo, porque eu até queria vir contar só depois que tudo tivesse 100%, mas como a notícia aqui em casa, às vezes a minha mãe contou pra um ou pra outro, ou as pessoas podem entender errado, eu vou deixar bem explicado como que vai ser, tá bom? Então a gente entrou em contato com esse escritório de Curitiba já na metade do ano passado, para ver sobre a dupla cidadania, o que nós precisávamos, e as coisas estão correndo agora, entendeu? Não está tudo certo, mas está praticamente. Quando tudo estiver ok, eu venho aqui falar pra vocês, tá? E quando veio essa notícia para nós e o que isso poderia nos trazer de bom, né? Foi assim, um estalo, porque a gente já tinha pensamentos de futuramente um dia ir embora do país, porque o que tem no Brasil que nos incomoda? Agora eu vou falar pra vocês do que nos fez pensar em ir embora do país. Aqui no Brasil, depois que eu vim morar pra cá, eu adoro essa cidade. Floripa, então, é uma cidade muito segura em vista, assim, de outras capitais e outras cidades do país. Mas, mesmo assim, eu não me sinto 100% segura aqui. Eu não me sinto à vontade quando, muitas vezes, eu saio sozinha com a Antonella. Eu até acho que isso foi mais ou menos de 1 ano e meio pra cá, assim, que eu comecei a me sentir mais insegura aqui. Então, muitas vezes eu não saio sozinha com a Antonella, eu gosto de morar em apartamento por causa da segurança, eu não tenho coragem, assim, de morar numa casa aqui, acho que nem em outro lugar, porque eu fico muito insegura com esse tipo de coisa, até porque lá na nossa cidade, lá
lá no interior de Santa Catarina, a gente já tinha sido roubado, a casa já tinha sido roubada acho que umas 4, 5 vezes. Apesar de, claro, ela não ter cerca nem nada nessa época, mas mesmo assim, se você for ver em outros países, as casas também não tem cerca, não tem muro, não tem nada, e nem por isso o ladrão tem o direito de ir lá e roubar suas coisas, né, que você conquistou assim com tanto trabalho. E isso acabou me fazendo pensar, assim, que eu não quero essa insegurança pra minha filha, porque eu não quero aprisionar ela dentro de casa, assim, porque eu vou ficar muito preocupada caso ela saia sozinha, saia com as amigas, ou vá pra escolinha. Eu tenho muito medo. E qual que é o segundo ponto, Rafa, também? É que é a questão da segurança e do ensino também. Ah, exatamente, esqueci. Em relação ao ensino também. Deixa eu explicar essa parte pra você. Eu pretendo colocar a Antonella na escolinha com 5 anos, que é o tempo que eu já quero estar morando em outro país. Eu acho que aqui no Brasil, as escolas, principalmente públicas, o ensino tá bem defasado, tá precisando, assim, de muito investimento para que as coisas melhorem e, assim, vai muitos anos pro Brasil melhorar nessa questão do ensino. E as escolas particulares, elas têm um ensino muito bom, mas mesmo assim eu não acho, assim, que é o suficiente. Sem contar que aqui em Floripa, eu até liguei numa escolinha, assim, pra saber quanto que era, né, a mensalidade pra Antonella ficar, não que eu quisesse, porque eu não quero colocar ela na escolinha agora, porque eu estou em casa cuidando dela e vai ser assim. Mas era, se eu não me engano, só meio período e seria R$2.000, é uma escola bem conceituada aqui de Floripa, seria R$2.000 e isso fora as outras coisas, né, isso é só mensalidade por mês, os materiais por mês que as crianças ocupam, ou às vezes um passeio, uniforme, essas coisas, a apostila é tudo separado, é R$2.000 para meio período. E isso é que ela é criança, né, gente? Ela é, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então eu achei assim o cúmulo no Brasil, uma escola nesse valor, sabendo que a maioria das pessoas provavelmente muitas vezes nem recebem isso de salário, né? Então, eu acho que essa injustiça no Brasil, assim, é uma coisa que me incomoda bastante. O ensino do Brasil me incomoda muito, a insegurança me incomoda, os preços das coisas. Até eu fiz um vídeo no canal sobre o mercado que a gente foi, né? Até vou deixar linkado aqui em cima. A gente gasta aqui em casa, com 4 pessoas, em torno, assim, de R$1.800, R$1.900 no mercado. Isso é só o mercado, fora a fruteira, fora a padaria. E é um absurdo, isso é um absurdo, porque a gente nem traz aquele, tipo, mundaréu de besteiras ou coisas do tipo, assim, coisas necessárias mesmo pra você sobreviver ali um mês. Então, vão lá no vídeo pra vocês darem uma olhada. Realmente, o Brasil não tem condições. Em questão também de roupa, de vestimentas, de calçados, é assim, terrível, né? Vocês que estão aí do outro lado sabem os valores, os impostos e tudo que o governo cobra da gente e ele não nos retorna isso. Seja na saúde, na educação, enfim. Falando também sobre a saúde, a minha filha, eu pago plano pra ela, graças a Deus, porque se eu precisasse também, com os problemas que ela já teve, depender do SUS, assim, coitada de mim, entendeu? Coitada da minha filha, Sim, eu fico com pena das crianças que realmente a mãe e o pai precisam depender do SUS porque não tem condições e eu entendo isso perfeitamente. E eu tenho muito dó dessas crianças, dessas pessoas, dos idosos que precisam do SUS, que é um sistema que não funciona, que demora meses e anos e você não faz nada do que realmente é necessário. Então, falando, acho que a minha cachorrinha tá apando, gente. Então, acho que eu deixei bem explicado pra vocês o porquê que eu quero muito ir embora do país e quando eu descobri que a gente tinha essa oportunidade, não foi só isso, gente. Se não fosse com a dupla cidadania, seria de alguma outra forma, eu tenho certeza disso. Até eu já tinha me planejado para outras formas, caso isso não desse certo, né? Para que a gente fosse embora, porque assim, eu penso muito no futuro da minha filha, penso muito, 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 muito. Se eu tenho a oportunidade, a gente pode conseguir isso, eu vou de atrás com unhas e dentes, assim, entendeu? Por isso que muitas vezes eu precisei vir falar isso pra vocês, porque nos vídeos pode ser que às vezes eu fale uma outra coisa e vocês não entendam. Ou também que eu já falei pro Rafa assim, vamos morar numa casa, não quero gastar muito com móveis, não quero gastar muito com
com louças e coisas do tipo, porque é uma coisa temporária. Depois eu vou me desfazer de tudo, e então eu não vou ficar pagando, digamos, os olhos da cara, que é o valor das coisas, né? E então, pra vocês entenderem isso também. Falando também pra vocês, assim, que muitas pessoas podem pensar, inclusive da própria família, como que eles vão, meu Deus, vão fazer uma loucura, pra onde eles vão? Então agora eu vou explicar pra onde a gente gostaria de ir, né? Onde a gente... É 2 lugares apenas, gente. Quando eu descobri a dupla cidadania do Rafael e que a gente foi atrás e começou a fazer, eu gostei muito de Londres, né, Inglaterra, Londres, e gostei muito dos Estados Unidos, que é assim o meu bebezinho, é o preferido, na verdade. Porque se vocês sabem, quem tem dupla cidadania europeia pode adentrar, acho que em mais de 20 países lá, e daí inclui vários países. E aí eu comecei a pesquisar, gostei de alguns, assim, na verdade eu gostei da Espanha, eu gostei de Barcelona, Madrid, gostei da Suíça, gostei da Dinamarca e da Inglaterra. Então se eu fosse pra Europa, seria algum desses países. Mas eu não vou pra Europa. Eu só em últimos casos, assim. Por causa também do frio, do clima. Eu acho que eu não iria me adaptar, assim, na Europa tão bem, entendeu? Tanto que, assim, nunca tive pensamentos, assim, de viajar pra Europa, conhecer Paris, essas coisas que as pessoas têm. E eu não tenho vontade disso. A única coisa que eu tenho vontade de conhecer é a Disney. Então, com certeza, eu vou fazer de tudo pra ir pros Estados Unidos. É a minha primeira opção, assim... Só em últimos casos mesmo pra Europa, mas a minha primeira opção sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos. Isso não é uma coisa do ano passado pra cá, não é uma coisa de 5 anos, é uma coisa que eu já tenho desde pequena. Eu quero muito morar nos Estados Unidos. Eu até às vezes penso assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que a gente não foi de atrás das coisas antes, né? Mas também eu penso assim, vir pra Floripa, passar tudo o que passamos, acontecer tudo o que aconteceu, foi necessário pra nos deixar mais fortes, entendeu? Para que quando em outro país, em outra cultura, longe da família, a gente já esteja preparado para as coisas que virão e não desista no primeiro obstáculo, que a gente seja mais forte. E vir para cá nos deixou muito mais fortes, nos deixou mais resistentes a qualquer coisa. Tanto quando eu tive problemas também com a Antonella, com a saúde dela, isso me deixou muito mais forte. Eu me sinto uma pessoa assim... como eu digo, a Carol de 3 anos atrás era uma, a Carol de 3 anos agora é totalmente diferente. Quem me conheceu antes provavelmente não se identifique comigo agora, porque eu sou totalmente diferente, meus pensamentos mudaram, meus ideais mudaram, meus objetivos, tudo mudou na minha vida. Então, falando sobre os Estados Unidos, eu acho que lá a gente vai se adaptar melhor à cultura, o jeito de ser. As escolas lá realmente são maravilhosas, né? Aquele estilo americano de viver é maravilhoso, sim. Acho que qualquer um gostaria de morar nos Estados Unidos, né? Ou também não, porque tem pessoas que a gente fala assim, vem pra Floripa ou coisa do tipo, a pessoa diz, não, eu não quero, eu prefiro ficar no interior. Então tá, cada um tem seus gostos e eu sei que cada um tem os seus gostos. Existem pessoas que gostam de morar no interior, pessoas que gostam de morar em cidade grande, pessoas que querem mudar de países, outras não. E isso é normal, né? Isso é normal, gente. O país que a gente vai mudar é os Estados Unidos. Isso vai ser para daqui uns 2 anos, 2 anos e meio. Era para ser um pouco mais antes, na verdade, mas como aconteceu isso de vírus no Brasil, no mundo inteiro, né, essa crise e tudo, a gente vai ter que adiar um pouco as coisas. E referente também ao Rafa, agora ele tem o home office em casa, né? Também foi muito bom agora com esse negócio de coronavírus, né? Ele trabalha aqui em casa. Nossa, isso é muito bom, gente. Glória a Deus quem pode ficar em casa agora. E vamos pensar no próximo, vamos ajudar o próximo, como eu sempre falo, né? O que às vezes você tem, sei lá, que você pode doar, pode ajudar as pessoas, ajude, porque faz muito bem. Isso faz bem pra alma, faz bem pro coração, faz bem pra outra pessoa que você está ajudando. Isso é maravilhoso. Vamos aproveitar esse momento para unir forças e ajudar as pessoas. Graças a Deus o Rafa também está com bastante trabalho, ele até está fazendo projetos para uma empresa lá em Brasília, então o trabalho realmente não está faltando para ele. Trabalha até sábado e domingo, e o que eu vejo no Rafael assim que me impressiona também, que por isso que eu tenho uma segurança de ir para ele
indicam ele para qualquer outro lugar do mundo é que ele é uma pessoa muito esforçada, trabalha muito, se dedica muito, é muito inteligente, sempre tá procurando novas formas de ganhar dinheiro, entendeu? De se especializar, de estudar, até, claro, quando a gente mudar de país, a gente já sabe que ele não vai mais trabalhar como engenheiro, a gente já tem outras formas de ganhar dinheiro trabalhando em casa. Então isso também, para vocês não se preocuparem, já é uma certeza, a gente já sabe disso. E a gente já faz outros trabalhos que não dependem de o Rafael ir até a pessoa vir até ele. Ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E isso se chama investimento, gente. Não vou me aprofundar aqui, mas futuramente eu venho dar dicas para vocês. Também vocês podem querer saber assim sobre a profissão dele, mas ele é engenheiro civil, como que ele vai fazer em outro país ou coisa do tipo. Pelo que eu sei, na Inglaterra, na Austrália e em alguns outros países da Europa, ele pode até tentar validar o diploma dele, ele sabendo a língua inglesa, ele sabendo inglês, claro, né? Ele pode tentar validar o diploma dele e às vezes só precisa refazer algumas aulas ou coisa do tipo assim. Mas isso dá pra conseguir. Nos Estados Unidos eu já acho isso bem difícil, isso é quase que impossível validar o diploma dele lá, porque a grade curricular deles lá é totalmente diferente da nossa aqui do Brasil. Mas assim, como o Rafael mesmo fala, eu não quero que ele seja engenheiro ou que ele trabalhe em engenharia, ou ele mesmo falou, eu não quero ser engenheiro pro resto da vida. Eu amo a minha profissão, mas eu amo muito mais ganhar dinheiro, gente. É isso que vocês também têm que ter em mente muitas vezes. A gente ama o que a gente faz, mas se alguma coisa às vezes está dando mais dinheiro e você tem família, filhos e precisa se sustentar e pensar no futuro dos filhos, é claro que a gente vai seguir o rumo do que dá mais dinheiro, né? E é isso que a gente tem como, assim, em família aqui em casa. Vamos ganhar dinheiro, seja como for. Não é porque, eu sou engenheiro civil ou, sei lá, você tá fazendo YouTube ou coisa do tipo, que a gente tem que fazer isso o resto da vida, se isso não tá dando tanto dinheiro como poderia dar outras coisas, entenderam? Então é isso, a gente quer mudar de país, a gente já sabe que o Rafael não vai trabalhar como engenheiro civil em outro país, e a gente já tem outras formas de ganhar dinheiro, a gente já está se planejando para isso, a gente tem um plano muito bem alinhado, assim, do que a gente quer. E referente da minha família, quando eu falei pros meus pais, eles assim meio que assustaram, não queriam, coisa do tipo assim. Mas no final eles viram que é isso mesmo que a gente quer, a gente tem a certeza disso, tá indo de atrás pra que isso aconteça, e agora eles já são mais de boa, assim, estão super aceitando, querem realmente que a gente vá, que a gente se dê bem, que as coisas realmente aconteçam. Já a família do Rafael foi mais tranquila, assim, a mãe dele também falou, vai se dar, se você quer e vai dar certo e você está feliz, é o que importa, né? Assim como a minha mãe também falou isso. Quando a gente vai, eu já falei, entre 2 anos e 2 anos e meio, pros Estados Unidos. A dupla cidadania do Rafael é para morar na Europa, mas ela facilita pra gente ir pros Estados Unidos em muitos aspectos e muitas coisas. E sobre o visto que a gente vai pros Estados Unidos, eu já fui atrás, eu já sei qual é, mas eu venho falar pra vocês aqui futuramente, tá? Deixa eu pegar o celular do Rafa aqui, que eu coloquei lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você me seguir, para as pessoas fazerem perguntas, né, sobre ir morar fora do país, né. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? A Daniele Araújo Jô Silveira, olha só que arroba grande, né? Falou assim, sonhei com você, kkkk, que estava grávida e tinha uma boutique. Olha só, gente, eu estava grávida e tinha uma boutique, que legal, hein? Quem sabe filhos daqui a alguns 10 anos. E uma boutique, já pensei sim em ter uma loja de mesa posta. Eu não sei se vocês conhecem, mas uma loja só sobre mesa posta, sobre aquelas louças e mesa posta, assim, já pensei nisso, mas hoje em dia já não quero mais. Já pensei em ter uma loja assim de roupas, mas também já foi. Agora o meu foco é os Estados Unidos. Deixa eu ver. A Arlene Camila perguntou assim, vocês vão morar fora? Sim, eu já respondi, nós vamos morar fora, tá, Arlene? E é daqui 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Deixa eu ver o que mais. Vocês, ó, a Maria Kemel
perguntou assim, vocês vão continuar com o canal ou vão morar aonde? Então, a gente pretende morar nos Estados Unidos, né? E se a gente vai continuar com o canal? Sim, gente, nós vamos continuar com o canal. Até eu quero trazer mais conteúdo. Eu sempre falo que quero trazer mais conteúdo, né? Mas eu vou trazer mais porque eu quero que isso fique registrado aqui. Inclusive esse vídeo pra eu olhar depois e falar, meu Deus, olha só tudo que se passou, tudo que aconteceu. Que maravilhoso, né? Como Deus é bom. E isso vai acontecer em nome do Senhor, né? Vamos lá. A Edilane Crosby, acho que é Edilane Crosby, perguntou assim, por que vocês decidiram morar fora do Brasil? Então é isso que a gente já explicou, insegurança, saúde, escola, todas essas coisas assim. Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, eu nunca iria ilegal pros Estados Unidos, entendeu? Por mais que eu ame a cultura deles, ame o país e tudo, eu nunca iria ilegal. E eu não estou falando mal das pessoas que vão, cada um sabe do seu objetivo, das coisas que quer. E uma coisa que eu aprendi muito nesses 3 anos é não julgar as pessoas. Cada um tem seu motivo, cada um tem seu porquê, cada um sabe o que faz da sua vida. E cada um é feliz de uma forma diferente. Sim, vocês entenderam? E é assim que a gente tem que pensar, cada um vive do jeito que achar melhor, né? Mas eu, na minha opinião, eu não quero perder a minha liberdade de ir e vir. E tanto porque, não sei se vocês sabem, mas a Antonella, ela teve um probleminha desde nascença, né? Que ela já fez uma cirurgia e ela se trata. Não vou me aprofundar nisso também, mas ela tem que ter um tratamento e um acompanhamento, assim, pra sempre, pro resto da vida. Então, pelo menos uma vez ao ano, quando eu vier visitar a minha família no Brasil, eu quero sim levar ela no nefrologista dela aqui, nos médicos dela, consulta com 3 médicos aqui, nos médicos dela aqui, pra eles avaliarem como que ela tá, ou deixa de estar, e também fazer o acompanhamento dela em outro país, no país onde eu residi, claro, né? E vai ser assim, então, por isso mesmo, até por causa da minha filha, eu jamais iria morar fora do país ilegalmente. Deixa eu ver aqui. Calma que o celular do Rafael trava bastante. A Nayara.Araújo perguntou assim, como é todo o trâmite para ir? Então, gente, todos os trâmites e me aprofundar mais sobre a dupla cidadania, o que precisa, como fazer, coisas do tipo, isso eu quero fazer nos próximos vídeos e pode ser que isso demore alguns anos, né? Eu vou fazer provavelmente depois que tudo der certo, tudo estiver 100%, e com certeza eu vou vir sim aqui dar dicas para vocês de como vocês também podem fazer, do que é melhor, o que às vezes eu errei, que poderia ter feito de uma forma melhor. Não tenho preocupações com isso, que eu vou deixar tudo claro pra vocês, tá bom? E vou deixar bem explicadinho pra que se você também quiseres fazer, também possa assim como eu, né? A Primelo 88, um beijo, Pri, eu sei que você gosta muito dos meus vídeos e do meu canal, tá? Um beijão pra você. Ela perguntou assim, já sabem quando vocês vão? Sim, daqui uns 2 anos, 2 anos e meio ou menos, não tem uma data certa, mas é esse mais ou menos o tempo. A Daniele _Tibes perguntou assim, por que pretende ir morar lá? E você vai conseguir viver sem... Acho que eu não tô conseguindo viver sem... Tá, não entendi muito bem. Mas sei lá, será que é sem a família? Acho que deve ser, né? Sem a família. Porque você pretende ir morar lá e você vai conseguir viver sem a família? E sobre a família, é claro que eu vou morrer de saudades da minha mãe, do meu pai, dos parentes em si. Eu tenho muita saudade da minha família lá do interior, dos meus amigos e tudo, mas eu acho que com esse tempo que eu já estou aqui em Floripa, um pouco mais de 3 anos, meio que as coisas foram se acalmando, entendeu? Eu fui sabendo lidar com esse tipo de coisa, apesar de eu morrer de saudade deles. Eu fui aprendendo a lidar com a distância, com a saudade. E eu penso assim, se eu estivesse lá em Caçador, rodeada de toda a minha família, os meus tios, as minhas tias, os meus amigos, seria muito mais difícil eu ir embora para outro país ou para outro estado que seja, porque eu estaria muito naquele vínculo familiar. Mas quando eu vim para Floripa, a gente já ficou mais, assim, não excluído, mas a gente já ficou mais afastados, entendeu? Dos tios, tias, vovó, primos e amigos, a gente já ficou mais afastado um do outro, então já não é mais tão difícil assim. E a minha mãe e meu pai, tenho certeza que eles vão me ver 2 vezes ao ano, já falei pra eles, e 2 vezes ao ano eu venho pra cá, 2 vezes ao ano eles vão pra lá.
Peraí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Daniele Tibes também perguntou se a gente vai ter... Se a gente tem parentes lá. Não, a gente só tem... Nos Estados Unidos tem os primos do Rafael, que moram lá, mas a gente não tem muita convivência, assim, eles já são bem mais velhos. Então, não acho que a gente vai ficar se visitando, nem nada do tipo, entendeu? A gente não vai ter ninguém lá, só os amigos que a gente fizer lá. Mas isso pra mim também não é um problema, porque eu não sou apegada, assim, a parentes e coisas do tipo, assim. Eu sou muito bem resolvida, eu tenho saudade, eu vou visitar, minha mãe vai me visitar. E esse é o importante, tá tudo certo, assim. Mas eu acho que pra quem, assim, é bem grudado, assim, com a família, sempre junto, tudo que faz junto, vovó, tio, tia, é bem complicado, né? Porque você vai sentir uma saudade, assim, imensa. Mas, como eu disse, se você tem foco no objetivo, não deixe que isso, assim, vá pra um outro lado, no caso, os teus planos por causa da família, porque cada um vai ter a sua vida, cada um vai cuidar da sua vida e ninguém vai ficar ali te ajudando, coisa do tipo, quando você precisar. Vai ser você, o teu marido e a tua filha. Então, vocês sabem, assim, que vocês têm que buscar o melhor pra vocês, o melhor pro futuro dos seus filhos. E é nisso que eu penso, no melhor no futuro pra minha filha, na segurança, no estudo, na saúde. E isso é o que me deixa feliz em saber que eu estou próxima de conseguir isso. Não está aqui no meu caderninho, mas eu lembrei de falar pra vocês. E caso às vezes vocês se perguntem assim, se eu não tenho medo de quebrar a cara, de ter que voltar, de não conseguir ficar longe da família, de alguma coisa dar errado, assim, eu não tenho medo de ir e dar errado. Eu tenho medo de ficar aqui e viver remoendo essa ideia. Não, eu deveria ter ido, se eu tivesse ido, alguma coisa, sei lá, poderia ter sido diferente. Eu não quero viver assim no passado do eu poderia ter feito isso. Não, eu quero ir lá e fazer. E se dar errado, deu errado, a gente volta e tá tudo certo. Tanto aqui, que eu tô morando em Floripa, mas se eu tivesse que voltar a morar no interior, pra mim não tem problema nenhum, eu voltaria feliz da vida. O importante é que eu tentei, eu fui e eu não tô uma pessoa frustrada por viver pensando em ir e não concretizar o meu sonho, entendeu? Então eu sou muito bem decidida em relação a isso e eu vou pra que tudo dê certo, eu vou fazer o meu máximo pra tudo dar certo. Só que se não der, não tem problema, não deu, a gente volta e a vida continua. E eu quero que vocês pensem assim pra tudo na vida de vocês. Vocês têm que tentar, tem que fazer acontecer e se não dá certo, tudo bem, não tem problema. E nunca, jamais se importe com o que os outros vão falar de você. Porque sim, os outros vão julgar, eles vão falar o que eles pensam, eles vão te colocar pra baixo, mas isso não interessa, isso não importa. Esqueça a opinião alheia, pense só na tua e na do teu marido e nada mais, tá bom? Pessoal, o vídeo ficou bem longo, né? Eu sei disso, mas eu precisava realmente deixar tudo muito bem explicado. Às vezes até repetir muitas coisas aqui, né? Espero muito que vocês tenham entendido. O que vocês quiserem deixar de pergunta, deixa nesse vídeo aqui nos comentários, que futuramente eu irei responder. Fala também se vocês já mudaram pra outro lugar do Brasil, se vocês já mudaram pra outro país, como é que é a vida de vocês, assim, lá fora. O que aconteceu quando vocês mudaram pra longe da família, sentiram saudades ou foi mais tranquilo? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá? E esse foi o vídeo de hoje, olha, um beijão pra vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem e nos acompanhem nessa caminhada, porque vai ser muito louca. Vai ser muito cheio de coisa e às vezes pra uns eu posso estar sendo louca, né? Mas, enfim. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho, nós temos que ir atrás dele. Um beijão e até o próximo vídeo.